Amém? Você que também que nos assiste aí pelas redes sociais, muito bom dia. Compartilhando a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? Compartilhando a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, no versículo 8. Todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Diz assim, a partir do verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Somente até aqui por enquanto, tá? Noé era homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Vamos fechar os olhos e orar? Pedir ao Senhor que nos traga a direção nesta manhã. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, no Teu santuário, para meditar na Tua palavra, para poder, ó Deus, estamos aqui reunidos, ó Deus, como um corpo, Senhor, no propósito de adorar o Teu santo nome, no propósito, ó Deus, de cultuar a Ti, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa nesta manhã com a Tua presença, nos abençoa, ó Deus, com a Tua direção, com discernimento, nos abençoa, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, um pouco mais conscientes, Pai, da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Tem uma musiquinha, né, de criança, quando o Lucas era pequeno, era uma overdose, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Era muito legal ficar vendo essas historinhas com o Lucas, e através dessa história, a gente vê desses desenhos, a gente vê muita coisa, né? A gente aprende muita coisa também. E interessante que, apesar dessa musiquinha, ela ter uma frase, né, chiclete, né, que gruda na mente da gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é exatamente isso que Deus estava falando sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Simples assim, ele andava com Deus. Todos conhecem, já ouviram falar de Noé, todo mundo sabe qual foi o grande feito de Noé, né? A arca, né, que Deus pediu ele para construir. Mas eu quero trazer aqui, nesta manhã, para a nossa meditação, alguns pontos sobre a vida de Noé, sobre a personalidade, sobre a conduta, sobre algo mais, não assim, não superficial, mas algo mais assim detalhoso, sobre o homem Noé, sobre as atitudes de Noé. E nós vemos primeiro que Deus diz a Noé, Deus mostrou benevolência. Por quê? Agora eu quero convidar você a abrir novamente aí, para a gente acompanhar aqui agora até o final do versículo 6. A partir do verso 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. E aí, vamos só por aqui por enquanto. E aí, Deus vai dando a Noé as instruções de como fazer a arca, de como construir a arca. Ou seja, Deus falou isso para Noé porque naquele tempo, no contexto que a gente lê, a terra estava na maldade, a terra estava perdida. Os homens, as pessoas daquela época, elas estavam corrompidas com o mal. Elas estavam sem direção, elas estavam distante de Deus. Não havia nada que se salvasse naquele povo, nada que pudesse tirar de bom daquele povo. Aquela terra, aquele povo, aquela geração, ela estava totalmente destruída no pecado, no erro, na maldade. O coração deles estavam totalmente entregues
e focado em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não tinha mais salvação. E aí Deus decide renovar. Deus decide fazer algo novo, trazer algo novo sobre a terra. E aí, eis que surge Noé, um homem a qual Deus viu nele integridade, justiça, um homem que andava com Deus. A primeira coisa que Noé era justo, bom, porque ele andava com Deus. Ou seja, para ser justo, para ser íntegro, para ser bom, para ter algo de bom em nós, para ter características boas, coisas boas, 100%, só há uma maneira, que é andar com Deus. Somente andando com Deus. Não há outra forma a não ser andar com Deus. Aquele povo estava perdido porque estava distante. Não havia nada de bom. Eles estavam distantes dos caminhos do Senhor. Noé tinha boas qualidades. Noé era um homem reconhecido porque Noé andava com Deus. E aí, às vezes a gente pode confundir, né? Eu ando com Deus porque eu sou justo e bom, eu sou uma pessoa legal. Por isso que eu estou na presença de Deus. Por isso que eu estou andando com Deus. Na verdade, é o contrário. Nós não somos justos e nem bons. Nós somos seres humanos falhos, pecadores, errôneos. Seres humanos que têm a inclinação para, pessoas que têm a inclinação para o mal, para aquilo que desagrada a Deus. Essa é a nossa natureza. Desde Adão, essa é a nossa natureza, o erro. Porém, quando a gente busca andar com Deus, quando a gente decide andar, temer, buscar, conhecer, estar na presença, tentar agradar ao Senhor, aí, o que Deus faz? Transforma a nossa vida. A gente se torna homem bom, justo, íntegro, mulher boa, íntegra, justa, pessoas com características diferentes do mundo. Quando nós andamos com Deus, automaticamente Deus faz o quê? Ele derrama a sua graça sobre nós. Ele transforma, Ele nos faz diferente em meio ao mundo caótico, em meio às pessoas deste mundo. Quando nós andamos com Deus, a nossa vida, ela é transformada. E eu digo mais, a nossa vida, ela tem que ser transformada. Tem que ser, não há outra forma, não há outro jeito. Porque quando nós verdadeiramente entregamos a vida a Deus, buscamos andar com Deus, Deus faz a parte dele, que é mudar, transformar, corrigir, dar direção, apontar o caminho, trazer paz no coração. Deus não deixa aquele que busca Ele perdido. Deus não deixa o ser humano que vai atrás da sua presença largado ao ermo. Ainda que a gente passe num deserto, quando a gente busca andar com Deus, a presença dele vai nos conduzir, trazendo maná, trazendo sombra, trazendo água fresca. Deus faz a parte dele. E a nós? Qual é a nossa parte? Buscar andar com Deus, buscar andar nos caminhos do Senhor. Porque é quando a gente se aproxima de Deus, não porque a gente já é, a gente vai andar com Deus, mas quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente busca estar mais próximo de Deus, aí Deus faz a obra na nossa vida. A gente se torna homem justo, bom, íntegro, mulher boa, íntegra, justo, ser humano agradável, ser humano diferente deste mundo.
Hoje não diferente daquele mundo, daquele tempo, mas até porque é um contexto diferente. Hoje tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, mas o mundo a cada dia caminha para o pior. O mundo cada dia caminha para algo tenebroso, para algo fora do contexto de Deus, para algo fora daquilo que Deus planejou. E a gente vê isso nitidamente. É só a gente parar e começar a analisar algumas coisas. Você pega a sua televisão e liga, você começa a ver. 99% do que passa é algo diferente daquilo que Deus ensina, diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Se você pega hoje um desenho animado, dificilmente você vai ver algo bom. Eu fico falando com meu filho, antigamente a gente via uns desenhos que, não sei se de repente também, eu posso estar errado no meu ponto de vista, que a gente via as coisas, via lá as batalhas, via aquilo tudo, via aquele contexto, e no final o desenho trazia uma mensagem para a gente: olha, respeite seu amigo, respeite seus pais, olha, isso, tem que ser fiel aqui àquelas pessoas que estão ao seu lado. Sempre trazia uma mensagem, eu não sei se todos aqui já compartilharam isso, sempre tinha uma mensagenzinha no final, trazendo algo bom de ensinamento. Trazia algo que acrescentava na vida da gente. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje você pega os desenhos e começa a assistir, ou pelo menos que a grande maioria assiste, não tem mais esse tipo de coisa. E muito pelo contrário, muitas das vezes o que tem ali são coisas inseridas para desvirtuar aquilo que a gente aprende, para tirar aquilo que a gente aprende. Então, o mundo, ele está caminhando verdadeiramente para algo parecido com o tempo de Noé. E como a gente vai viver neste mundo? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso objetivo, então? É buscar fazer como Noé. Buscar andar com Deus cada dia mais. É se aproximar mais de Deus. É buscar mais do Senhor. É ir mais à igreja. Porque aqui o Senhor ordena a sua bênção, aqui a gente aprende mais de Deus, aqui a gente olha nos olhos do irmão, aqui a gente dá um abraço, a gente tem uma palavra de consolo, a gente dá uma palavra de consolo, a gente se alegra, a gente se entristece junto. Buscar ler a palavra de Deus, como o diácono estava orando aqui, que a gente possa ter mais sede de ler a palavra, de orar, que a gente possa ter mais sede de buscar mais as coisas de Deus, para que a gente possa ter sede de se encher mais de Deus, buscar andar com Deus. E Deus vai nos garantir o quê? A diferença nesse mundo. Assim como Noé teve um tratamento especial de Deus naquele mundo, aqueles que andam com Deus, que buscam andar com Deus, também vão ter um tratamento diferenciado. É o que a palavra de Deus diz. Aquele que busca a presença de Deus, ele tem prazer em se derramar, em guardar, em abençoar, em tratar de forma diferente do mundo. E as pessoas não entendem isso. É fato isso. Certamente todos nós aqui já passamos por isso. Sempre tem uma situação em algum lugar, num trabalho, em casa, na família, em que está acontecendo algo igual para todos. Mas muitos estão desesperados, chorando, tristes, sem direção. E aí você, que é servo de Deus, entende de forma diferente, reage de forma diferente. E as pessoas às vezes ficam assim: ué, você não está sentindo, você não está desesperado, você não está vendo o que está acontecendo, você não... E a gente, sim, eu vejo, está acontecendo, sim, é isso aí. Mas você não está ali, ou isso, não está ligando? Não, é porque eu tenho Deus na minha vida. E a gente tem esse tratamento diferenciado de Deus. Quando tudo
todo mundo está desesperado, perdido, está angustiado, Deus traz o que para nós? Consolo no Espírito Santo. Deus traz para nós o que? Alívio, calma, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Quando a gente busca andar com Deus, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente pode confiar, a gente pode relaxar. A gente não vai, claro, ficar de perna cruzada esperando as coisas acontecerem e se transformar sozinha, mas a gente tem que fazer o quê? Confiar. A gente tem que andar com Deus, a gente tem que buscar ser diferente. E através disso, vidas serão até mesmo impactadas. E aí aquele dilúvio que está passando pelo mundo, que está acabando com as vidas, que está ceifando as pessoas que estão fora da presença de Deus, a gente acaba trazendo para a arca do Senhor, trazendo para a presença de Deus, trazendo para o conjunto dos servos do Senhor. E assim como Noé foi usado para construir aquela arca, e abrigou ali os animais, a sua família, e depois, mais lá na frente, ele foi usado, a descendência dele, para reconstruir aquela terra novamente. Deus faz isso com a nossa vida. Deus nos usa para construir a arca neste mundo, para trazer uma direção, pessoas para dentro da arca, para que possa estar livres na hora que o dilúvio chegar. Dilúvio, no caso, né? A perdição, a maldade, o desespero. E quando nós buscamos andar com o Senhor, Deus faz isso na nossa vida. Noé tinha uma aliança com Deus. Por isso Deus se lembrou de Noé, foi benevolente com ele, porque ele tinha uma aliança e Deus viu isso. Na hora que tudo estava em desespero, Deus se lembrou: olha, tem alguém ali que tem uma aliança comigo. E eu peço a Deus, nós temos que pedir a Deus: Senhor, lembra de mim. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Senhor, olha, me ajuda. Senhor, não deixe eu ser levado junto com esse povo que não quer saber da tua presença. Nós podemos fazer isso, nós temos que fazer isso. Mas a gente tem o quê? Primeiro, buscar andar com Deus. Volta um pouco comigo no versículo 5. Versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e pequenos e aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. E aí no versículo, arrependendo de havê-los feito. E aí no versículo 8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou seja, a terra estava com pessoas que o coração deles era somente para o mal, somente focada para fazer coisas ruins, coisas erradas. Era um povo que não se arrependia. E às vezes a gente fica: poxa, por que Deus acabou com tudo? Por que Deus, fez como lá em Sodoma e Gomorra, falou que se tiver 50, se tiver 40, se tiver 20, vai, faz um filtro primeiro. Porque Deus já disse, Ele já sabia, Ele conhecia o povo. Olha, o coração deles é voltado somente para o mal. Eles são obstinados para fazer o que é errado. Eles não se arrependem. Eles não buscam se consertar. Eles não veem o erro que eles cometem. Eles não aceitam que eles estão errados. Por isso, Deus tomou essa atitude. Aquele povo entristeceu o coração de Deus.
Aquele povo deixou Deus triste, decepcionou o Senhor. Certamente aquele povo que errava, como nós vemos hoje, mas se aquele povo reconhecesse os erros deles, buscassem, não, eu errei, mas eu reconheço, eu quero melhorar, eu quero ser diferente. Talvez Deus teria tido mais misericórdia com aquele povo, teria dado uma segunda chance. Mas não, aquele povo só fazia coisas erradas, só fazia o que era mal. Era um povo obstinado, era continuamente mal o desígnio do seu coração, era algo que eles tinham prazer em fazer e era aquilo mesmo, não tinha para onde ir. E aí nós temos que ter muita preocupação com a nossa conduta, nós temos que ter muita preocupação com a nossa vida cristã, nós temos que ter muita preocupação com o nosso caminhar. Nós nos arrependemos quando erramos, nós buscamos conserto, nós buscamos mudança, a gente busca mudança de vida, a gente busca arrependimento, reconhecimento, a gente se preocupa em entristecer o coração de Deus, em não entristecer o coração de Deus. A gente tem esse cuidado, esse detalhe na nossa caminhada. Espera aí, isso vai entristecer o coração de Deus? Isso vai deixar Deus triste? Isso é agradável ao Senhor? Isso é algo bom? A minha conduta, a minha caminhada, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, ele está agradando ou ele está entristecendo a Deus? Aquele povo não tinha essa preocupação. Havia um homem que tinha essa preocupação. Noé tinha essa preocupação. Por isso, ele alcançou a benevolência de Deus. E para a gente alcançar a benevolência do Senhor, a gente precisa ter essa preocupação. Não entristecer o coração de Deus, não entristecer o Senhor, não deixar Deus se arrepender de ter nos resgatado, de ter derramado a sua graça através de Jesus sobre as nossas vidas. A gente precisa ter esse cuidado, essa preocupação, não entristecer o coração de Deus, mostrar arrependimento. Aos olhos de Deus estava tudo perdido, tudo que Ele criou primeiro era bom, depois Ele já não era mais, por causa da maldade do coração do homem, por causa da dureza do coração do homem, por causa das atitudes das pessoas que eram cheias de maldade e violência. E Deus fala com Noé para construir a arca, Deus fala com Noé para trabalhar. No versículo 14, Deus diz a Noé para fazer uma arca de cipestre. Cipestre foi a mesma madeira usada para construir o templo. Deus chama o seu povo para trabalhar. Nós não fomos resgatados, uma expressão antiga que eu costumava ouvir, para ficar sentado no banco da igreja, só engordando, sem fazer nada. Deus nos chamou para trabalhar. Por quê? Deus quer que a gente trabalhe. Já disse o Senhor Jesus, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por que a seara é grande? Por que não para? Por que a nossa caminhada tem que ser contínua, nossa preocupação, e a gente tem que trabalhar? Por quê? Deus colocou Noé para construir a arca, que levou dezenas de anos para ser construída, muitos anos depois. A terra já estava perdida. Ou seja, o que Deus fez? Deus pegou Noé, olha, sai dessa ociosidade aqui que você está, você vai acabar se corrompendo com esse povo. O risco é grande, sua família. Então o que eu vou fazer? Vou separar você para quê?
para trabalhar. Enquanto você está trabalhando, a sua mente vai estar ocupada com o quê? Com a vontade de Deus. A sua mente vai estar preocupada com o quê? Em agradar a Deus, em fazer aquilo que Deus te pediu. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando nós somos resgatados para quê? Para trabalhar, para estar com a nossa mente ativa na presença de Deus, no trabalho do Senhor, seja ele qual for. Não estou falando só na igreja não, porque trabalho para Deus não é só na igreja, dentro da igreja, fisicamente falando. Nosso dia a dia, a gente tem que estar preocupado em quê? Em transmitir o Evangelho, em passar as boas novas de Jesus o tempo todo. Uns vão distribuir folhetos, outros vão pregar nas praças, mas tem outros que fazem apenas com seu testemunho, com a sua vida, com a palavra de fé. Assim como falei lá atrás, às vezes tem pessoas que estão desesperadas, angustiadas e não têm direção, estão sem norte. E quando vê um cristão tranquilo, louvando a Deus, isso nós estamos fazendo o quê? Divulgando a palavra de Deus, divulgando o Evangelho com as nossas vidas, com as nossas ações, com o nosso caráter. Então Deus chama Noé e coloca ele para trabalhar. E Deus quer que nós também ocupemos a nossa mente com o trabalho, a nossa mente com a obra de Deus. Porque quando a gente ocupa a nossa mente com a obra de Deus, a gente não dá chance para o diabo entrar, a gente não dá chance para o inimigo corromper, a gente não dá chance para a maldade dominar. E a gente tem que estar com a nossa mente sempre ocupada com as coisas de Deus. Ditado antigo que diz, né? Mente vazia é a oficina do mal. Abra comigo lá em 1 Reis, um pouco mais à frente. Primeiro livro de Reis. Desculpa, Reis não, Samuel, tá? Um pouco mais atrás, 2 Samuel 11. Reis era para falar sobre a construção do templo, sobre a madeira, mas já falei para vocês, vamos adiantar aqui, 2 Samuel 11, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 2, perdão, segundo livro de Samuel, capítulo 11, segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 1 e 2. Por que Deus quer que a gente se envolva em trabalho? Por que Deus quer que a gente fique com a nossa mente ocupada, com a nossa mente ativa? Diz assim, ó, já viram aí o texto, né? Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o etita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Só para a gente ter uma noção do perigo que é a nossa mente vazia, do perigo que é a gente não trabalhar. Davi não costumava ficar no palácio em tempo de guerra. Davi era um rei que saía para a guerra. E o povo, os soldados dele sabiam disso, porque Deus era com Davi. Em todas as guerras que Davi ia, era vitória certa, porque Deus era com ele. Porém, Davi resolveu não ir para a guerra. Ou seja, hoje eu não vou trabalhar.
Não vou trabalhar, estou cansado, dormi tarde ontem, né? Hoje eu não vou trabalhar porque eu fui para a festa, não vou trabalhar hoje porque, né, etc, 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 etc. Centenas e milhares de motivos. Vou ficar em casa. Vai vocês, né? Trabalha lá, guerreia lá. Eu vou ficar descansando. E aí, descansando, acorda de manhã, vai passear pelo jardim, mente vazia, tranquila, todo mundo trabalhando lá e ele quieto. E aí acontece o que aconteceu. O pecado entra. A tentação toma conta e ele faz aquilo que desagrada a Deus. Deus quer que a gente fique o tempo todo com a nossa mente ocupada com as coisas dele. Por quê? Leia a palavra, louve a Deus, fale de Deus. Busque não se encher de coisas do mundo. Busque não se encher das coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo. Tenha cuidado com quem a gente anda, cuidado com quem a gente conversa, cuidado com quem a gente compartilha as coisas, com quem a gente abre a porta da nossa casa, porque a gente precisa estar atento à tentação, estar atento para poder a nossa mente não ser alcançada pelo mal. Que nós possamos ter mais cuidado no nosso caminhar, andar com Deus, buscar encher mais das coisas de Deus, ter um cuidado e não entristecer o coração do Senhor. A gente precisa, nós cristãos, precisamos todos os dias ter esse cuidado, ter na nossa vida esse cuidado, que esta palavra possa alcançar você. Vou continuar logo mais à noite, falando ainda sobre isso, que essa palavra possa trazer sobre nós uma preocupação, que essa palavra possa trazer sobre nós, né, uma reflexão sobre como anda a nossa vida nesse mundo, como anda a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Será que a gente tem se preocupado em não entristecer a Deus? Será que a gente tem se preocupado em fazer diferença? Será que a gente tem se preocupado em agradar a Deus? Curva sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela Tua santa palavra que nos conduz, que nos alerta, Senhor, que nos dá a direção, ó Deus, que mostra para nós, ó Deus, o que nós precisamos, Pai. Que mostra o que a gente precisa fazer, ó Deus, para Te agradar. O que a gente precisa fazer, ó Deus, para andar contigo. O que a gente precisa fazer, meu Deus, para alcançar a Sua benevolência. Como alcançar a benevolência do Senhor? Não é apenas falando em Teu nome, não é apenas falando, ó Deus, o nome do Senhor Jesus, mas é nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas decisões. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesta manhã, Senhor. Os que estão em casa também, ó Deus, nos ouvindo, nos vendo, ó Senhor. Que possa ser abençoado pela Tua palavra, ó Deus. Espírito Santo de Deus, agora que a palavra foi direcionada, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, para que a Tua palavra possa crescer, germinar e dar bons frutos, ó Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Eu Te agradeço, ó Deus, junto com o Teu povo, pela Tua palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos levantar, agradecer a Deus. Glórias ao Pai. Vamos estender nossas mãos para agradecer a Deus. Que você possa ter uma tarde abençoada. Que você possa ter discernimento no seu coração para tomar as decisões. Que você possa ter uma semana
abençoada, um domingo abençoado, seu lar abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. É em nome do Senhor Jesus que você vai na paz. Amém e amém. Antes de sair aí, abençoa a vida do seu irmão. Deus abençoe. Ah, sim, gente, tem cantina, tá? Empada.